Glória a Deus. Irmãos, eu chamo a sua atenção nesta manhã para falar acerca das áreas da vida humana, que biblicamente são três: a vida espiritual, a vida emocional e a vida física. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai falar sobre isso. O versículo 7 diz: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Note que neste versículo vai falar concernente a estas três áreas. Quando o texto diz: e formou Deus o homem do pó da terra, está falando do corpo. Quando o texto diz: e soprou, está falando do espírito. Quando diz que o homem foi feito alma vivente, está falando da alma. É por isso que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, sendo um, Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, sendo um, ele é corpo, alma e espírito. Você que está sentado aí, eu só estou vendo o seu corpo, mas dentro de você existe uma alma e existe um espírito. E segundo a Bíblia, o corpo é a parte física do ser humano que permite existir neste mundo. A alma é onde estão as nossas emoções, vontades e consciência. E o espírito é a parte que nos conecta com Deus. E tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a Bíblia vai falar sobre isso. Esta doutrina, esta visão é chamada como tricotomia. Que o homem não é só corpo e alma, mas o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E Paulo vai falar isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, só na parte A. Ele diz assim: que o Deus, que o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Completamente fala da totalidade do ser humano. Ele diz que o Deus, que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, quer dizer, todas as partes, todas as áreas do ser humano. E quais são, Paulo? Aí ele diz: o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. O ser humano é espírito, alma e corpo. O autor aos Hebreus vai falar sobre essa verdade. Ele vai fazer uma distinção entre espírito e alma, como se dissesse, Ronaldo, que alma e espírito não são as mesmas coisas. Aí ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é a espada que penetra até a divisão da alma, Iracema, e do espírito. Então ele faz uma distinção entre alma e espírito. Eu acho lindo ele, quando Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, ela vai cantar, ela vai dizer para Deus, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria também, irmã Denise, vai fazer uma distinção da alma e do espírito. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A orientação bíblica, irmãos, para nós, concernente corpo, alma e espírito, é: cuidem vocês do corpo de vocês, renovam a mente de vocês e fortaleçam o espírito de vocês. Porém, poucos sabem desta verdade. Cuidem do corpo, renovam a alma e fortaleçam o espírito, mas
alguns não colocam isso em prática. Cuidem do corpo, renovam a mente e fortaleçam o espírito. Entretanto, certas pessoas não acreditam nisso, diferente de você, porque está aqui nesta manhã, superando tantos obstáculos, renunciando tantos afazeres, é porque você acredita que tem um corpo, uma alma e um espírito. Louvado seja Deus por isso. E ao pensar nisso, geralmente o ser humano, ele tem algumas prioridades concernentes espírito, alma e corpo, Marcelo. E eles priorizam geralmente a vida material, a vida física. Pode ser, sabe por quê? Porque isso é visível, é palpável, é tangível, é concreto, é perceptível. O corpo, a vida material. E muitos desprezam a vida espiritual, vista que não é como a material. E muitos fazem seus esforços, empenhos, dedicação, trabalhos pela vida material e física e desprezam a vida espiritual. E você pode me indagar, e por que, pastor, esta introdução? E por que falar sobre isso? Antes de adentrar no texto, porque João capítulo 6 vai falar sobre isso. João capítulo 6 é um retrato disso. É um retrato de pessoas que estavam buscando a Jesus pelo bem físico, pelo bem-estar material. E em João 6, 26, o Senhor Jesus vai falar sobre isso. Ele diz: vocês me buscam porque comeste do pão e vos saciastes. O povo que havia se esforçado, que havia suado, que havia pegado o barco e remado, empregado muita força, energia e trabalho para ir em busca do Senhor Jesus em um determinado lugar. Agora, ao encontrar Jesus, ele diz assim: olha, vocês estão se esforçando, vocês estão me buscando, vocês estão varrendo, vocês estão me procurando, mas é por conta das coisas materiais, mas é por conta do corpo físico, mas é por conta daquilo que é palpável, concreto, tangível. E daí, Senhor Jesus? E o Senhor concorda com isso? Versículo 27, ele vai responder que não. Ele diz para o povo, ele censura, ele corrige, ele confronta o povo que o buscava só por conta disso, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, pela vida eterna, no qual o Filho do Homem vos dará. Jesus estava dizendo para ele não que ele era contra a busca, o cuidado com as coisas materiais. Porque se ele fez o homem do pó da terra, o homem precisa das coisas materiais. Então, de que ele é contra? O texto nos aponta que ele estava sendo contra, amados irmãos, a prioridade, a valorização do corpo e o desprezo quanto ao espírito, a prioridade das coisas materiais e o desprezo das coisas espirituais. Ele é contra isso quando as pessoas priorizam, valorizam, desejam só aquilo que é material, desprezando aquilo que é espiritual. É isso que ele é contra. E aí, em um cenário em que as pessoas procuravam comida para alimentar o corpo, ou procuravam Jesus só para se alimentar o corpo físico, Jesus vai falar de um alimento espiritual.
espiritual. Irmãos, alguém que se preocupa só com o físico, só com o material, é alguém que tem uma visão errônea, errada, é uma heresia, é alguém que é incompleto, que é imperfeito. Segundo a Bíblia, e Jesus nesse cenário agora vai falar sobre esses versículos no qual nós lemos. E poderíamos perguntar a ele: sim, o Senhor está dizendo que não devemos buscar ao Senhor, priorizar, valorizar somente a comida material, o alimento físico, o corpo físico. E qual seria o alimento? Poderia fazer algumas perguntas para ele. Que alimento seria esse? De onde vem esse alimento espiritual? Ou quais são os benefícios desse alimento? Poderíamos perguntar. A primeira resposta está no versículo 51 que nós lemos. Que alimento seria esse? Aí ele diz: o pão vivo para a vida espiritual. Ser alimentada, as pessoas precisarão comer pão vivo. Ele não diz pão de finado, pão de falecido ou pão de morto. Ele diz: precisam comer pão vivo. E com esta declaração ele estava se autotitulando como o pão vivo que alimenta a vida espiritual das pessoas. De onde vem esse alimento, Senhor Jesus? Ele vai responder no versículo 51 dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo não veio da padaria. Esse pão vivo, irmã Lenia, não veio do mercado. Esse pão vivo não veio da panificadora. Jesus diz, presbítero Alex, que esse pão vivo desceu do céu. Esse pão vivo veio do alto. E ainda outra pergunta: e quais são os benefícios desse pão vivo que desceu do céu? Ele ainda diz no versículo 51: quem come do pão vivo que desceu do céu viverá para sempre. Ele não diz viverá por um tempo. Ele não diz que come deste pão viverá por um momento. Ele não diz que come deste pão viverá por um instante. Ele diz que come desse pão vivo que desceu do céu viverá para todo sempre. Por isso que é bom valorizar, priorizar as coisas espirituais, irmãos. Por quê? Porque elas vão nos dar vida espiritual. Falando a respeito disso, imagina se nós lendo isso em casa, se nós ouvindo isso na igreja, alguns ficam pensando: mas que mensagem é essa? Mas que discurso é esse? Eu não estou entendendo e compreendendo. Imagina naquela época. O versículo a seguir, o 52, diz que disputavam, que discutiam os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar de comer a sua carne e o seu sangue? Quando Jesus falou isso, eles começaram a dizer um com o outro: que mensagem é essa? Que estudo é esse? Que doutrina é essa que nós temos que comer da carne dele e beber do sangue dele? É verdade, irmãos, quando se fala de vida espiritual, os incrédulos, os céticos, não vão aceitar muito bem. Porque as coisas de Deus, irmãos, se para os espirituais são aceitáveis, são compreensíveis, para os carnais e os naturais são loucura, irmãos. E eles não compreenderam e não entenderam aquilo. E o Senhor Jesus vai falar no versículo 53: se não comer nem beber, não tereis vida. É uma linguagem espiritual. Tanto que no versículo 63, que nós não lemos, o Senhor Jesus ele vai falar: as palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. Ele estava dizendo: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, era uma linguagem espiritual. E isso aponta para o que, pastor? Para o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário.
comer da carne e beber do sangue. Ele estava querendo dizer que o ser humano que pode estar existindo fisicamente, ter alma, emoções dentro de si, para viver espiritualmente precisa exclusivamente crer na pessoa e no sacrifício do Senhor Jesus. É isso que ele quis dizer quando ele disse: não comer e não beber, não tereis vida. Irmãos, quem não crê em Jesus, quem não acredita que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, quem não crê que ele está vivo, quem não crê na mensagem do Evangelho, o texto diz que não tem vida espiritual. Em contrapartida, quem crê, quem serve, quem adora, quem acredita que ele morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre, está vivo espiritualmente. Aleluia. Versículo 54, ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha a importância, olha os benefícios de estar bem espiritualmente. Aleluia. Por isso que é bom nos esforçarmos para cuidarmos da nossa vida espiritual. Devemos empregar toda a força, energia, todos os nossos esforços para estar em Cristo, para continuar crendo nele, para continuar alimentando a nossa vida espiritual, porque tem coisas que estão condicionadas a só quem está vivo espiritualmente, não é quem está vivo fisicamente. E o Senhor Jesus falou: quem crê, quem está vivo fisicamente, terá uma vida que não tem mais fim. E outra, tem uma promessa: será ressuscitado no último dia. Em contrapartida, ele quis dizer: se alguém, como antes de nós, todos os que creram em Cristo e morreram, Jesus estava dizendo: eles que morreram, eles vão ser ressuscitados no último dia. Será ressuscitado, irmãos, no último dia. Quem? Esse texto nos mostra: quem em vida creu na pessoa e no sacrifício de Jesus. É quem em vida, não é quem depois que morre vai querer acreditar. Não. Como Lucas 16 diz, como depois que morreu foi querer acreditar no Hades. Abraão disse para ele: não tem mais jeito, não tem jeito para quem está vivo. Quem está vivo que creia, quem está vivo que acredite, quem está vivo que busque a Deus. Depois que morre não adianta mais. E crer em Jesus, irmãos, verdadeiramente, no seu sacrifício, é saúde para a vida espiritual. E isso está no versículo de número 55, quando ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso ele está dizendo, olha, ele está ratificando verdadeiramente: quem crê em mim, quem crê no meu sacrifício, verdadeiramente receberá saúde para o Espírito. Irmãos, se o ser humano parar de se alimentar, o corpo físico, o que vai gerar? Vai gerar fraquezas, crises, fadigas, alterações, doenças e até morte, se o ser humano não se alimentar. O corpo, eu estou dizendo, assim também é o Espírito. Quem não se alimenta da palavra dele, quem para de escutar, quem deixa de participar da ceia, vai enfraquecendo, vai tendo fadigas espirituais, vai sofrendo alterações, desânimos, vai morrendo, olha, vai parecendo
espiritualmente. Isso que é importante você estar aqui, a participar deste momento, ao ouvir a palavra dele. Aleluia. Eu acredito nas Escrituras, e você sairá desta casa nesta manhã. Talvez você que veio aqui doente, pode nem ser curado hoje fisicamente, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito piamente que espiritualmente você sairá melhor do que eu. Você sairá mais fortalecido, porque quem garantiu foi ele. A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou saúde para os que creem em mim, eu sou saúde para a vida do meu povo espiritualmente. Camanda chorada, calamanda. Aleluias. Nós vamos ver aqui no 56 que, irmãos, a vida cristã, irmãos, ela não é simplesmente levantar a mão, declarar Jesus como Senhor e Salvador. É bem verdade que nesse ato, nesse momento, nossos pecados são perdoados, somos selados com o Espírito Santo, nosso nome vai para o livro da vida, e aí somos vivificados espiritualmente. O nosso espírito que estava desligado de Deus, o nosso espírito que estava morto, quando aceitamos Jesus, é vivificado, é ligado com Deus. Em contrapartida, para continuar vivo, é necessário um processo agora. E o versículo 56 vai falar sobre isso. Ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus estava dizendo aqui, para alguém continuar vivo, quer dizer, para alguém ser vivificado, basta crer nele, basta ter ele como Senhor e Salvador, basta crer na sua morte e ressurreição. Mas para alguém permanecer vivo espiritualmente, tem que continuar alimentando a sua vida espiritual, tem que continuar buscando, tem que continuar procurando, tem que continuar ouvindo a palavra. Ele diz que quem come e bebe permanece. Essa expressão chamou a minha atenção: permanece em mim e eu permaneço nele. Permanecer aqui significa constância, continuação, persistência, conservação. Conservação em quê? Nele, em comunhão com ele, em união com ele, em harmonia com ele. Como se ele dissesse: vocês precisam continuar me buscando, se alimentando, para continuar vivo espiritualmente. Porque aí, se continuar me temendo, se continuar me obedecendo, se continuar me servindo, se continuar me adorando, se continuar me ouvindo, vai continuar vivos espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Antes, irmãos, de alguém se afastar de Jesus, começa primeiro se afastando da ceia, que é um ato de declaração, que crê na morte e na ressurreição dele. Muitos de nós já não estão mais aqui. Muitos que outrora aceitou como nós aceitamos, que buscavam como nós buscávamos, mas que por um momento começou a desanimar, começou a deixar de se alimentar, já não estão mais em nosso meio. E o texto, no contexto, vai dizer que naquele dia muitos deixaram de seguir Jesus. Naquele discurso, naquela mensagem, naquela pregação, muitos que não creram, muitos que não aceitaram, muitos que não concordaram, deixaram de seguir Jesus, não alimentando a vida espiritual. Assim
Espírito, se você quer que eu continue habitando em você, se você quer que a minha presença esteja com você de contínuo, invista, valorize, priorize as coisas espirituais. Aleluia. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O Senhor Jesus aqui está afirmando que a sua vida e a sua missão foram dadas pelo Pai, e que ele vive em obediência e dependência do Pai. Aí ele vai falar da questão espiritual, para que alguém agora, porque ele fala do Pai, da vida dele com o Pai. Olha, eu estou aqui porque eu estou no Pai, o Pai está em mim, estou cumprindo a missão do Pai, eu vivo em dependência dele. Aí ele agora vai transmitir para os ouvintes: se vocês quiserem, desejarem cumprir com aquilo que eu tenho para a vida de vocês, o ministério que eu tenho, o chamado que eu escolhi vocês, vocês precisam continuar vivos espiritualmente, na dependência de mim, como eu estive do meu Pai. Muitos ministérios, irmão, já se acabaram. Muitas pessoas chamadas, escolhidas, vocacionadas por Deus, não estão mais servindo a Deus, não estão mais sendo instrumentos de Deus, não estão mais sendo a ferramenta de Deus na terra. Por quê? Porque pararam de cuidar da vida espiritual. Foi esfriando, foi desanimando, foi adoecendo espiritualmente, até morreram espiritualmente. E Deus não vai ter compromisso com quem está morto espiritualmente. Ele quer realizar e fazer na vida e através da vida daqueles que investem na sua vida espiritual, na vida daqueles que têm ou que estão vivos espiritualmente. Versículo 58, para finalizar, ele diz: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, que comeste pão viverá para sempre. O povo estava falando assim: olha, dá um sinal para nós aí. O Senhor está falando que veio do céu, que é o pão da vida, dá um sinal para nós, porque os nossos pais comeram maná do deserto. Aí ele vai dizer assim: olha, os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Como se ele dissesse, a comida que eles comeram não foi espiritual, foi uma comida física, uma comida material. Eles comeram maná no deserto lá para saciar o estômago, para fortalecer o corpo físico, mas eles morreram. Só que o meu alimento é diferente. O meu alimento quem come não morre. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, e quem come deste pão, desta comida, permanecerá vivo para todo o sempre. Estará vivo, estará vivo. Irmãos, e é importante nós valorizarmos. Eu estou pregando para um povo, irmãos, para vocês. Eu sei, eu procuro distinguir as coisas. Eu não posso apregoar aqui contra ou como que vocês não valorizam isso, porque se fosse verdade isso, vocês não estariam aqui podendo estar. Isso não significa que os que não estão aqui não valorizam, porque tem pessoas que gostariam de estar aqui, mas não podem estar aqui. Agora outros que podem estar e não valorizam, que podem ouvir a palavra de Deus e não valorizam, não estão valorizando a vida espiritual. E que perca, eu lamento por isso, porque valorizar, estar bem espiritualmente, existem inúmeros benefícios, irmãos. Inúmeros benefícios. Quais os benefícios?
vou falar alguns, mas tem números, irmãos. Quem está bem espiritualmente reduz o estresse. Quem está bem espiritualmente combate a ansiedade. A vida espiritual promove um bem-estar emocional. Olha, a vida espiritual é tão importante, não só para o relacionamento com Deus, mas acaba trazendo benefícios até para o corpo e para a alma. Quem está bem espiritualmente está conservando a salvação em Cristo Jesus. Quem está bem espiritualmente está garantindo a sua libertação das trevas. Quem está bem espiritualmente está desfrutando da verdadeira paz interior. Quem está bem espiritualmente tem intimidade com Deus. Quem está bem espiritualmente tem autoridade sobre os principados e potestades. Quem está bem espiritualmente recebe poder, recebe unção, recebe energia, recebe força, recebe vigor espiritualmente para a sua vida. Vale a pena investir na vida espiritual. Vale a pena investir na vida espiritual. Tem gente que é tão pobre nesta vida que o que eles têm tão somente é dinheiro. Só dinheiro. Porque só dedica a vida em função do dinheiro. E nós precisamos não desprezar a vida material, não desprezar a nossa alma e valorizar a nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Nós vamos estar fazendo